Nesses próximos domingos, eu queria falar sobre a direção de Deus para as nossas vidas, né? O propósito é refletirmos sobre alguns princípios importantes para que nós possamos tomar decisões, porque a nossa vida ela é marcada por momentos de decisão constantemente, né? Quantas decisões a gente toma por dia? Tem decisões que nós tomamos que nós nem percebemos, mas são decisões, são mais simples. Você acorda pela manhã, você já decide se você vai lavar o rosto primeiro ou você vai tomar café. No frio eu tenho certeza que a maioria vai tomar café, porque na hora que você abre aquela torneira, aquela água gelada, fala, meu Deus do céu, né? Tem uns que nem lavaram o rosto. Brincadeira, lógico que não, vocês estão tudo limpinho, tranquilo, né? Então você vai tomar uma decisão, que roupa que eu vou trabalhar? Você vai tomar uma decisão, não é assim? Eu vou com essa camisa agora. Vou colocar esse tênis. Vou pôr cinto, vou sem cinto. São decisões simples que a gente vai tomando, mas nós vamos tomando decisões, certo? Tomamos várias decisões todos os dias. Só que, além dessas decisões que são mais simplórias, decisões que às vezes nós tomamos até sem pensar muito, como, vou tomar café da manhã, o que eu vou comer? Tem decisões que nós temos que tomar que são decisões mais difíceis. Chega um momento que você vai ter que tomar uma decisão: que faculdade que eu vou fazer? Que profissão que eu vou desenvolver? O que eu vou falar? Como é que eu vou resolver esse problema? Então nós vamos tomando decisões, e decisões que vão marcando, impactando a nossa vida, e nós precisamos ter sabedoria e discernimento. E diante disto, surge sempre uma pergunta para nós cristãos: qual é a vontade de Deus? É difícil, né? Fala assim, nossa, será que é da vontade de Deus que eu faça isto? O que Deus quer que eu faça? Qual que é a direção de Deus para a minha vida? O que Deus espera de mim? São perguntas que vão surgindo. Quando temos um conflito familiar e a gente vai resolver esse conflito, nós perguntamos qual que é a vontade de Deus. Como Deus quer que eu resolva isso? Quando alguém vai decidir sobre a sua profissão, mudança de emprego, você está num trabalho, aí surge uma oportunidade, é difícil, né? Você fala assim, nossa, será que essa oportunidade é uma oportunidade? Ou será que vai complicar tudo? É um livro, já tem mais de 50 anos, cujo título é Em Meus Passos, que faria Jesus. Esse livro é muito bom, eu já o li, que a gente pensar o que Deus esperaria da gente, né? O que Jesus Cristo, nosso Senhor, faria se Ele tivesse de fato tendo que tomar a decisão que nós vamos tomar, né? Qual que seria o caminho que Ele seguiria. Então, olha, para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida profissional, de qualquer um de nós cristãos, nós precisamos tomar decisões. Tem um texto lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que é um versículo muito conhecido por todos nós, que fala sobre o coração do homem. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que esse texto apresenta é a realidade de que nós temos a nossa vontade, nós temos os nossos anseios, nós temos os nossos desejos, e muitas vezes nós tomamos decisões seguindo o nosso próprio coração. A gente segue, a gente olha para uma circunstância, olha para uma situação, e num primeiro momento a gente pensa o que é o melhor para a gente, é o coração humano. Só que nem sempre o que o nosso coração humano deseja é o melhor. Por isso que a gente entra em situações que a gente se prejudica, né? Você já entrou em frias? Tirando o Arthur, que nunca entrou porque é mais tranquilo, nunca. Você já entrou em situações difíceis que você falou assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Por quê? Porque a gente toma decisões, e nem sempre as decisões que nós tomamos, nós vemos que foi a melhor. Tem horas que a gente acerta, tem hora, foi excelente, devia ter feito, decidiria isso, faria isso de novo. Mas tem momentos que a gente fala, ai Deus, por que o Senhor não me avisou? Né? Por que o Senhor não me deu mais clareza para que eu não entrasse em situação como essa, né? Então a gente luta constantemente com isso. Tem um versículo que está lá em Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17,
E nesse domingo e nos próximos, nós vamos conversar sobre princípios de Deus para a tomada de decisão. Por que princípios de Deus para a tomada de decisão? Já teve momentos na vida que eu gostaria, e até hoje, eu gostaria que Deus mandasse um recado claro, né? Ó, filho meu, faça isso. Alex, ó, não vai. Alex, fica. Não, toma essa decisão. A gente não queria isso? Não seria muito mais fácil? A gente ouvisse Deus falando assim, é bom que a gente não tem que tomar a decisão, né? Mas a vida cristã não é assim. O que Deus apresenta para nós são princípios. E dentro dos princípios de Deus, Deus nos dá orientações para que nós tomemos decisões. Nós precisamos observar os princípios. E eu vou trazer 10 princípios. Nós não vamos ver os 10 hoje, obviamente, né? Nós vamos ver talvez uns 2 ou 3 hoje. Mas eu queria que você fosse guardando eles, e depois eu vou recapitulando nas aulas, só para a gente lembrar, até a gente chegar no 10º princípio. Mas a base da nossa reflexão é Efésios 5, 15 a 17, que fala assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha a orientação do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso. Vejam como vocês andam. Olha, tomem cuidado com as decisões que vocês tomam. Vejam como vocês andam. É uma orientação sobre as decisões que nós tomamos, os caminhos pelos quais nós seguimos. E ele diz, olha, não sejam tolos, não tomem decisões imprudentes, não tomem decisões erradas. Vivam como sábios, administrando corretamente o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, qual que é o papel que nós precisamos desenvolver no processo de tomada de decisão? Tentar compreender qual é a vontade do Senhor. E isto não é simples. Quando você decidiu se casar, você tomou uma decisão, certo? Você conheceu a pessoa, você falou, gostei dele, gostei dela. Será que vai dar certo? Eu acho que eu vou casar. Aí surge a pergunta, mas será que é da vontade de Deus eu casar? Será que é da vontade de Deus eu casar com ele, com ela? Aí você decide se casar. Aí você fica na dúvida, será que é a vontade de Deus? É esse? Não é esse? É essa? Não é essa? É difícil, não é? Aí você decide casar. Tem gente que tomou a decisão, casou e falou, que beleza, casei bem. Tem gente que falou, ai meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Que não é o nosso caso também, graças a Deus, né? Decisões. É fácil tomar essa decisão? Não é. Agora sim, qual que é a vontade de Deus? Eu já usei uma ilustração aqui e eu vou usá-la de novo. Por quê? Porque seria muito simplório você falar assim, olha, não, Deus quer que eu case com fulano, Deus quer que eu case com a Joana, Deus quer... Não é assim. Deus nos dá princípios, e dentro dos princípios de Deus, nós tomaremos as decisões. A ilustração que eu usei, há algum tempo atrás, é de uma grande rodovia, de uma grande avenida. Quando você vai para São Paulo, por exemplo, você chega em São Paulo, devido ao grande movimento que nós temos de carros, a rodovia ela tem 3, 4 pistas, não é? Tem 4 lá de um lado, lado a lado. Você vai, você ultrapassa, lá você ultrapassa pela esquerda, você ultrapassa pela direita, né? Vale tudo. Aí você vai, aí vem o motoqueiro ali no corredor, né, buzinando a tua orelha e tal, indo reto. Pode andar em qual das 4 faixas? Pode andar nas 4, não pode? Você pode cortar? Pode cortar. O que você não pode fazer? Você não pode vir na contramão, certo? Aí você não pode. Você pode encostar,
ir para o acostamento, mas você não pode dirigir no acostamento. Tem regras, tem princípios que você precisa obedecer no trânsito. Não existe uma coisa só que precisa ser feita, mas há opções. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus, Deus nos dá princípio para que nós tomemos decisões. Não existe uma coisa única. Então, por exemplo, casamento, como eu usei de ilustração. Eu quero me casar. Deus permite o casamento? Permite. Com quem que eu vou casar? Aí você precisa tomar decisões sábias. Conheci uma pessoa, a pessoa é crente, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que tem amor por Deus, é uma pessoa que respeita a sua família, é uma pessoa honesta, íntegra. São princípios de Deus. Agora você conhece uma pessoa que desrespeita a própria mãe, que trata mal a mãe, ofende a mãe. É da vontade de Deus? Você pode ter certeza que está entrando na fria. Entendeu? São princípios. Porque tem um princípio de Deus que diz honra pai e mãe. Se a pessoa desonra seu pai e sua mãe, você pode ter certeza que é um caminho equivocado, você está andando na contramão. Eu recebi uma proposta de trabalho. É um trabalho honesto? É uma coisa justa? É um ambiente profissional adequado? Será que Deus quer que eu saia daqui e vá para lá? Deus permite você sair daqui para lá, não tem problema nenhum na sua decisão. Não, mas eu recebi uma proposta desonesta. Está dentro do princípio divino algo desonesto? Não, eu vou ganhar muito bem, eu só preciso ser traficante só. Está entendendo? Está fora da vontade de Deus. São princípios. Então nós encontraremos na palavra de Deus princípios aos quais nós devemos observar para tomar decisões. E a gente vai analisando isso para tomar uma decisão em qualquer área. Alguém quer dar algum exemplo ou falar alguma coisa até aí? Por exemplo, enquanto vocês vão pensando aí para me ajudar, você resolve abrir um negócio. É uma decisão, certo? Abrir um negócio não é fácil. Você fala assim, não, estou precisando trabalhar, quero ter uma renda, vou abrir um negócio, abrir uma loja em Mogi Mirim. Tem um monte de lugar para alugar, não tem? Se tem, só que na nossa rua tem um monte. Eu vou alugar um salão, vou abrir um negócio, depois vocês me ajudem aí no quê? Será que é da vontade de Deus eu abrir um negócio? Porque assim, nossa, eu tenho medo, pastor, vai que eu abro um negócio, não dá certo, eu quebro. O dinheiro já está curto, aí eu abro, dá tudo errado, eu vou ficar com uma dívida maior. Não é assim que a gente pensa? Aí você tem que tomar uma decisão, arrisco ou não arrisco? Deus, é da vontade do Senhor que eu arrisque ou não é da vontade do Senhor que eu arrisque? Aí você tem que pensar nos princípios. É errado abrir um negócio? Não. É difícil, mas não é errado. Né? Difícil né? Eu vou alugar um local, eu vou fazer tudo certo. Deus permite? Lógico que permite, está dentro dos princípios dele, mas é uma decisão que você vai tomar. Mas eu fiz tudo certinho e deu errado. Não é porque estava fora da vontade de Deus, é porque de fato o negócio não é simples. Tem as suas circunstâncias, tem o seu mercado, tem as suas dificuldades. São situações que nós precisamos decidir, que pode dar certo ou pode não dar, pela realidade na qual nós estamos inseridos, mas que está tudo correto, você não tomou a decisão errada, só que o negócio não deu certo. Pode dar e não pode não dar. Se duas pessoas abrirem o mesmo negócio, uma pode muito bem, a outra pode falir. São as dificuldades, só que nós precisamos decidir, e nem sempre é fácil. Compro uma casa ou não compro? É muita decisão, né, gente? Alguém quer dar algum exemplo aí? Ou da própria vida, de situação que teve que tomar uma decisão, não foi fácil? Qual é a vontade de Deus? Se você estiver totalmente fora do bom senso daquilo que é posto por Deus na Bíblia, você está fora da vontade de Deus. Mas se você tiver bom senso e pensar naquilo que Deus deixou escrito e orientado, você vai tomar decisões. Não significa que todas as decisões que você tomar vão caminhar da maneira como você queria, ou sonhava, ou imaginava. Mas também não significa que você está fora da vontade de Deus. Porque Deus permite.
permite situações difíceis. Pensa, por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento. Os profetas tinham que dar palavras que nem sempre eram fáceis. Nunca era fácil, né? O profeta é sempre de confronto, né? E eles tinham que decidir, comunico o que Deus falou, não comunico? Eles sempre comunicavam. Só que as consequências que eles sofriam com isso não eram boas, eram difíceis, eles sofriam, mas estavam cumprindo a vontade de Deus, o desejo, aquilo que Deus queria para a vida deles. Então, nós precisamos ter sabedoria. Então, eu vou dividir o nosso estudo em relação aos princípios em 3 áreas. A nossa relação com Deus, como que nós nos relacionamos com Deus durante a nossa caminhada nesse processo de decisões, como nós nos relacionamos com as pessoas no processo de decisão, quais são os princípios de Deus que envolvem pessoas a nos ajudar, conselhos, palavras, orientações, e vamos falar sobre circunstâncias, 3 áreas gerais: a relação com Deus, a relação com as pessoas e a relação circunstancial. Em que sentido circunstancial? Tentar perceber quando podemos seguir por um caminho, é melhor esperar ou é melhor recusar. Circunstâncias, fazer a leitura do momento, que isso é uma forma também que Deus usa para nos dar orientação. Ok? Vamos lá. Primeira pessoa é Deus, submissão a Deus. Para tomarmos decisões sábias, prudentes, nós precisamos nos submeter ao Senhor, precisamos ter um coração alinhado a Deus. E eu vou pedir para você abrir lá no Salmo de número 32, versículo de número 6 e depois o verso de número 9. Salmo 32, versículo 6 e depois o 9. Alguém lê para a gente o versículo 6? Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém. Agora lê o 9 para a gente, aproveita aí, Arthur, lê o 9 também. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Amém. Olha só, o primeiro princípio para que nós possamos discernir a vontade de Deus, como a gente viu no versículo também de Efésios, procurar e compreender qual é a vontade de Deus, é o princípio da entrega total. A Bíblia, ela sempre vai apresentar a nós a importância, a necessidade de nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus para compreender qual é a vontade dEle. Todo homem piedoso, ele suplica a Deus para encontrar respostas, foi o versículo 6. Quando fala que o homem piedoso faz suas súplicas para ter a resposta de Deus, ele não está dizendo nessa resposta audível, dizendo assim, olha, vai e faça isso, não faça isso, né, de maneira diretiva, mas é a busca sincera de alguém que teme a Deus e quer seguir as suas orientações, essa entrega total. O homem piedoso, ele suplica e busca a resposta no Senhor, entrega total. Porque às vezes a gente corre o risco de entregar mais ou menos, né? Sabe aquele negócio assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas a minha está tão... eu estou gostando tanto da minha. Olha, Deus, eu quero servir o Senhor, mas a vida está tão boa do meu jeito, e a gente não se entrega totalmente. Tem um filme antigo, eu esqueci o nome dele, não é um filme cristão, apesar de mostrar uma mulher que era do crime, e ela vai para uma igreja e começa a reger o coral, porque ela era mudança de hábitos. Ela vai ser impactada ali pela convivência com a comunidade cristã, e ela vai cuidando. Chega no final, ela recebe um cheque, e ela sente que ela tem que dar o cheque. Na hora que ela vai dar o cheque,
e ela vai segurando o cheque, a pessoa não consegue puxando, eu lembro muito bem dessa cena, ela não consegue soltar, a pessoa vai puxando, ela vai segurando, até que quase rasga o cheque, ela solta, aí ela fala assim, nossa, né, que significava essa entrega dela, de abrir mão das coisas, para poder viver esse novo momento da mudança de hábito. Às vezes a gente faz isso com Deus, a nossa entrega, a gente entrega, mas não entrega, sabe aquele negócio de, tipo assim, ai Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas continuamos fazendo a nossa. E o que o texto está dizendo é que para que nós consigamos compreender a vontade de Deus, a gente precisa fazer a entrega total. Senão nós seremos como o homem teimoso, conforme a mula que não obedece. É nesse sentido que o versículo 9 vem, dizendo assim, olha, não sejais como a mula, ou seja, a mula é teimosa, ela não segue a orientação, por isso que precisa de cabresto. E ele está dizendo, olha, vocês não podem ser teimosos, procurem fazer essa entrega total da sua vida. Entrega total é como a gente assinar um papel em branco, dizendo assim, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor a conduza conforme a sua vontade. Isso é entrega total. Mas é difícil para a gente, né? Porque nós somos controladores. A gente gosta de tomar decisões segundo a nossa visão, segundo a nossa própria vontade. E não tem como tomarmos decisões sábias segundo a vontade de Deus, se nós não colocarmos em prática esse primeiro princípio, que é o da entrega total. Dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos e eu quero fazer a sua vontade. Se for preciso abrir mão pessoal, eu vou abrir, porque o que importa é a sua vontade. É a gente buscar em oração ter discernimento. Deus, me dá discernimento, se eu estou insistindo nisso, por vontade própria, porque é meu desejo, ou porque é a vontade do Senhor. A gente ter esse discernimento, ter essa entrega total. Não tem como prosseguir em compreender a vontade de Deus se nós não entregarmos totalmente a nossa vida nas mãos dele. Se entregar pela metade, não dá. Não dá. Isso não tem jeito. Por isso que a gente fica às vezes numa briga interna, né? Porque a gente quer fazer a nossa vontade, né? Nossa vontade fala alto, não fala. O que a gente gosta, né? O que a gente gosta de fazer? Eu gosto disso, então a gente vai querer fazer o que é a nossa vontade. Então, primeiro princípio da entrega total. Assinar o contrato em branco. Dizer assim, ó Deus, está aqui, minha vida está nas tuas mãos, eu quero saber qual que é a tua vontade. É fácil? A gente sabe assim, ó, entregar a vida nas mãos de Deus e deixar Deus nos conduzir é a melhor coisa que tem. Mas quando a gente começa a passar algumas lutas, algumas dificuldades, a gente fala assim, não, peraí, parece que não está dando certo isso aqui. Né? Parece que não era assim, não me prometer desse jeito, e a gente volta a querer assumir o controle. Entrega total. Qual que é o outro princípio? Alguém quer falar alguma coisa desse princípio, da entrega total? Segundo princípio, princípio da palavra. Abre a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Quem quiser ler para a gente, pode ler. Amém. Segundo princípio é o princípio da palavra. Olha só, o primeiro que nós acabamos de falar é o da entrega total. É essa decisão de que quem vai nos conduzir vai ser o Espírito de Deus. Olha, minha vida está nas mãos de Deus, eu temo a Deus, eu amo a Deus, e por mais que a minha vontade pessoal, minha vontade própria, tente se manifestar, a minha vida está nas mãos de Deus. Princípio da entrega. Continuando no que se refere à nossa relação com Deus, o princípio da palavra, as orientações que nós encontramos nas Escrituras. Por quê? Porque Deus revela a sua vontade através dos mandamentos, através dos exemplos que estão registrados na Bíblia. Deus vai nos instruindo.
Deus vai falando conosco. Nós vamos lendo a Bíblia, e ao lermos a Bíblia, nós vamos vendo a revelação divina e como Deus nos orienta para que nós venhamos a viver. O que Paulo está escrevendo para Timóteo é sobre esse princípio, mostrando que a palavra de Deus, ela ensina, ela educa, ela corrige, ela repreende, ela tem o propósito de mostrar a nós o caminho pelo qual nós devemos seguir e aquilo que nós devemos enfrentar e tentar vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus, quando tomamos caminhos errados. Então a Bíblia, ela vai nos ensinando, ela vai nos orientando, ela vai nos educando, ela vai corrigindo. São propósitos ao qual as Escrituras vai nos conduzindo ao caminho da perfeição. O que é perfeição? Significa que a Bíblia, na leitura da Bíblia, na obediência, a gente vai ser perfeito, não vamos ter erros? Não, lamentavelmente, a gente é pecador, né? A gente só vai ser perfeito no sentido de não ter pecado, na glória, né? Quando nós tivermos um corpo transformado, né? Quando nós tivermos um corpo glorificado. Nós continuaremos pecadores, mas se tornar uma mulher perfeita, um homem perfeito, é se tornar uma pessoa madura. Deus vai nos amadurecendo. Ser perfeito é você crescer em maturidade, desenvolvendo habilidades novas de acordo com a orientação divina. E para isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É o princípio da palavra. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler as Escrituras, entender as Escrituras, interpretar as Escrituras. Porque à medida que nós vamos lendo, nós vamos aprendendo. À medida que nós vamos estudando, nós vamos sendo corrigidos. Hábitos que temos vão sendo transformados. Desejos que nós temos vão sendo tratados no nosso coração para que nós possamos, de fato, alcançar essa maturidade. Princípio da palavra. Ler a Bíblia. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu quero saber qual que é a vontade de Deus. Aí você pergunta, você lê a Bíblia de vez em quando? Não leio não, pastor. Né? Eu leio no culto, né? Na hora que eu chego no culto, lá o pastor lê, eu escuto. Leitura da palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. Ler os salmos, ler os evangelhos, ler as cartas, ler os profetas, ler os livros da lei. Precisamos ler os livros históricos. Precisamos estar lendo, estar em constante leitura da palavra de Deus. Porque a nossa relação com Deus se dá pela entrega total e pela leitura da palavra. A gente poderia até falar muito sobre essa questão da Bíblia e da oração. Ler a Bíblia e orar. São coisas muito simples, muito práticas da nossa vida espiritual. Só que às vezes pode ser negligenciada. Não, a gente acorda, a vida de todo mundo está corrida, não está corrida? Você tem que levantar cedo, você tem que fazer algumas coisas. Na hora que você pisca, o dia acabou. Piscou, o dia foi embora. Aí você fala assim, nossa Deus, eu queria ler a Bíblia, mas estou tão cansado. Minha vista está tão ruim. Né? E olha que hoje a gente tem muitos recursos, né? Hoje a gente pode ouvir a Bíblia. Né? Você vai lá, Fiquei sabendo que a Alexa lê até livro em PDF, você põe lá, Alexa, lê o livro. Aí você põe lá, Alexa, lê a Bíblia. Vai ouvindo. Né? Vai lá lavar uma louça, vai... Está no carro fazendo uma viagem, está... sei lá, fazendo o quê, mas... Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. É um princípio. Como vamos tomar decisões segundo a vontade de Deus, se não obedecermos o princípio da leitura da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus? É certeza que não vamos tomar decisão segundo o coração humano. Não tem jeito. Só que a gente faz. O que o ser humano faz? Né? A gente não, porque graças a Deus nós não temos esse problema. A gente é outro padrão a gente é quase perfeito. O que o ser humano faz? Ele toma a decisão segundo o seu próprio coração e quer dizer, não, essa é a vontade de Deus. Não é assim? Não, Deus quer. Não, é isso que Deus quer. A pessoa força a barra para dizer que é a vontade de Deus, porque é o desejo dela. Tenta imputar sobre Deus o seu próprio desejo. Porque é difícil a gente ter essa sensibilidade de olharmos e falarmos, Deus, eu estou fazendo uma entrega total? Eu estou disposto a abrir mão, a renunciar a algumas coisas pela vontade do Senhor? É o princípio da entrega total.
Do que eu preciso abrir mão? Eu tenho que fazer renúncias? Eu estou disposto a fazer renúncias. Isso é entrega total. Deus, pela tua palavra, qual que é a orientação que o Senhor me dá? É esse o caminho, mas esse caminho não é fácil. Mas é esse o caminho, então se está na tua palavra, o Senhor está me ensinando, o Senhor está me repreendendo, o Senhor está me corrigindo, eu vou seguir o seu caminho. Esta é a relação com Deus. Nós temos a relação com as pessoas, mas as pessoas eu vou deixar para a semana que vem, ou para a próxima aula, né? Então a gente vai ficar um pouco mais aqui, como a gente tem só mais 5 a 7 minutinhos, a gente vai ficar no princípio da nossa relação com Deus. O princípio da entrega total e o princípio da palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós estamos inseridos numa geração onde a igreja evangélica cresceu, o número de cristãos evangélicos é grande, mas o analfabetismo bíblico é absurdo. É absurdo. As pessoas não conhecem a Bíblia. Não conhecem personagens bíblicos. Não sabe o que é fala de Jesus e o que é fala de influencer. Se o influencer falou alguma coisa, a pessoa sabe, não, está na Bíblia. Quem canta seus males espanta, está lá na Bíblia, Salmo 151. As pessoas não sabem distinguir o que é ditado popular e o que é bíblico. É incrível, não é brincadeira não, viu? As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Por quê? Porque não leem. Porque quando nós vamos ao culto, quando nós participamos da comunidade evangélica, às vezes são alguns textos que são lidos específicos para a ministração. Só que a Bíblia ela é composta por 66 livros. São muitas orientações que nós encontramos. E para que nós possamos conhecer, o que nós temos que fazer? Temos que ler. Ler em casa, ler a palavra, conhecer a vontade de Deus. Alguém já ouviu alguma pregação no livro de Amós aqui? Livro do profeta Amós? Abacuque ainda às vezes eu escuto o capítulo 3 de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruta. Essa aí o povo escuta, mas capítulo 1 de Abacuque. Você não lê a Bíblia, você não vai saber o que está lá. Profeta Jeremias, quantos capítulos tem o profeta Jeremias? Aí o pessoal, você vai nos cultos, você vai ouvir o quê? Só o Vale dos Ossos Secos. Não é assim? São porções que são selecionadas. Mas a palavra de Deus, ela é íntegra, ela é total, você precisa conhecê-la. Então você tem que ler. Tem que incentivar as pessoas a lerem, as novas gerações a lerem, a conhecerem toda a palavra de Deus e fazer a entrega total. Alguém quer compartilhar? Vocês estão quietinhos hoje, né? Entrega total. Hoje nós vamos orar juntos e a gente vai orar pela nossa igreja também, pela nossa comunidade, pela vida dos nossos irmãos e irmãs, para que no processo de decisão deles, eles possam fazer uma entrega total e obedecer o princípio da palavra. Que nós possamos focar hoje nesses dois princípios. O princípio da entrega, de eu me ofertar de fato, de eu seguir a orientação divina, por mais difícil que ela seja, e obedecer a sua palavra. Um dos princípios da entrega total está, por exemplo, no exercício do perdão. Para você perdoar, você tem que se entregar totalmente nas mãos de Deus, não tem? Porque se você não se entrega totalmente, o seu senso de justiça não te deixa perdoar. Não deixa. Você fala assim, não, Deus, eu amo o Senhor, mas perdoar o que Ele fez, o que ela fez, não. Aí Jesus fala, não, mas eu perdoei você, perdoa. Não, é diferente. É diferente. Só entrega total permite a gente fazer isso. Abrir mão de muitas coisas pessoais para seguir as orientações de Deus precisa de entrega total. Não é entrega pela metade.
total. Quando a gente faz essa entrega total, a gente não separa vida religiosa, vida cristã, da vida social. Está tudo junto. Que é entrega total. Senão a gente separa, a gente departamentaliza, né? A gente fala assim, não, agora eu vou lá na igreja. Agora eu vou lá na igreja, agora é minha vida de crente. Aí a gente vem para a igreja, põe a roupa de crente, né? Vamos lá para a igreja agora. A gente vai, aí a gente vai embora, aí é outra história, é outra conversa. Quando é uma entrega total, a gente vive para a glória de Deus em todo lugar. Em casa, aqui na igreja, na vizinhança, etc. A gente vai vivendo para a glória de Deus. Acho que cabe aqui, pastor, um texto de um boletim de 19 anos atrás, aqui da igreja, que diz o seguinte: Senhor, se um dia eu estiver, entre aspas, cheio da vida, com vontade de sumir, de morrer, insatisfeito comigo e com o mundo em torno de mim, pergunta-me apenas se eu quero trocar a luz pelas trevas, pergunta-me se eu quero trocar a fartura da mesa posta pelos restos que tantos vêm buscar no lixo, pergunta-me se eu quero trocar meus pés por uma cadeira de rodas, pergunta-me se eu quero trocar minha voz pelos gestos, pergunta-me se eu quero trocar o mundo maravilhoso dos sons pelo silêncio dos que nada ouvem, pergunta-me se eu quero trocar o jornal que leio e depois jogo no lixo pela miséria dos que vão buscá-lo para fazer dele seu cobertor. Pergunta-me se eu quero trocar minha saúde pelas doenças incuráveis de tanta gente. Pergunta-me também até quando não reconhecerei as tuas bênçãos, a fim de fazer de minha vida um hino de louvor e gratidão e dizer todos os dias, do fundo de mim, obrigado, Senhor. Amém. Que possamos fazer a entrega total, né? Feche seus olhos, curva sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração. Na próxima reflexão nossa, nós vamos falar sobre as nossas relações com as pessoas no processo de decisão, como Deus usa homens e mulheres para poder nos trazer clareza, o direcionamento sobre o melhor caminho a seguir. Mas nessa manhã, que os princípios que estão ligados à nossa relação com Deus possam ser aplicados, que nos entreguemos totalmente, completamente nas mãos de Deus e que possamos também buscar o discernimento na leitura da palavra e na obediência aos mandamentos e aos princípios divinos. Senhor eterno, obrigado porque nós podemos ser por Ti instruídos, ó Deus. Obrigado porque em meio a tantas decisões as quais precisamos tomar, o Senhor nos dá auxílio, o Teu Espírito Santo nos mostra, nos orienta, através de várias coisas que o Senhor usa para nos trazer o consolo e o conforto necessário nos processos de decisão. Mas agora, Deus eterno, nós pedimos em relação aos princípios da entrega total. Senhor eterno, que não venhamos, ó Pai amado, nos reservar, que nós possamos nos entregar completamente, ó Pai, vencendo toda insegurança, todo medo, e assim, ó Pai amado, nos entregando por completo. Também que possamos ter discernimento na Sua palavra, Pai, que possamos obedecer às Suas orientações, que possamos ler as Sagradas Escrituras, ó Deus, que possamos nos debruçar sobre livros, sobre cartas na Bíblia, e assim, ó Pai amado, conhecer aquilo que o Senhor nos deixou registrado e experimentar essa palavra mexendo com o nosso coração. Sê conosco, ó Pai, sê com a nossa igreja também, a nossa comunidade de fé. Abençoe os nossos irmãos, ó Pai, e irmãs, que vejamos dia após dia a igreja empenhada em buscar o Senhor em oração, em se entregar completamente nas Tuas mãos, que vejamos a nossa igreja preocupada em conhecer a Tua palavra, em estudar as Escrituras, desde a mais tenra criança até, ó Pai amado, mais idoso entre nós, que todos nós possamos, ó Pai amado, estar sempre com o anseio e o desejo de conhecer mais da Tua palavra e de viver mais na dependência do Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém.